Segunda-feira de Série B do Campeonato Brasileiro, Sport e Paysandu. O Leão vem mal, viu? 4 derrotas nos últimos 5 jogos e o Papão vem se reabilitando na segunda divisão. Quem vai levar melhor? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Série B, né? Jogos desta segunda-feira que vão finalizar aí a 9ª rodada e a gente destaca agora Sport e Paysandu, um time tradicional do Nordeste brasileiro contra um time bem tradicional do Norte do país. E quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse duelo de clubes muito tradicionais do país, como você bem mencionou, Fábio. Vamos trazer o contexto dessas equipes, momentos distintos aí dos dois lados, informações, números, estatísticas para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Jogo nesta segundona, 10 de junho, né? 9h30 da noite, um horário ali mais tarde, né? Tardão, na segunda. Mas a teoria é que sexta-noite tem pouco jogo. Segunda eu já não boto minha mão no fogo. Então, o jogo vai ser na Arena Pernambuco, finalizando aí a 9ª rodada da Série B. Vai ser justamente ali o último jogo dessa rodada. A gente já aproveita para ver como os times chegam em números, tá? O Sport só venceu um jogo nesses últimos 5, foi contra o Atlético Mineiro. O mais difícil até, né? Nessa sequência teve derrota para o Goiás, derrota para o Avaí, teve derrota para o Ituano, derrota para o Fortaleza na Copa do Nordeste. E foram contextos muito específicos. O último jogo perdeu por 3-0 do Goiás. Esses jogos aí do Sport foram inacreditáveis. Ele ganha do Atlético Mineiro, né, de uma forma surpreendente, mas acabou eliminado. E jogando bem, 1-0 poderia ter sido mais. Jogou muito bem. Aí ele empolga para pegar o Fortaleza na Semi do Nordestão e toma 4-1 do Leão do Pici em casa. Perde 3-0 pro Goiás fora de casa, perdeu pro Lanterna Ituano, né, que tipo, não tinha nenhuma vitória na Série B, só tinha uma vitória no ano, salvo engano. Toma uma virada do Avaí em casa, porque teve 2 jogadores expulsos. Então assim, o clima no Sport não tá nada legal, né, chega num momento turbulento. É até curioso, porque a gente traz um time que tá em 7º contra um time que tá em 16º, né, naturalmente a gente já abriria os olhos para um favoritismo muito grande do Sport, mas a situação não é bem essa, tá? O Paysandu, ele começou muito mal a Série B, mas vem se recuperando. E é até curioso, a gente traz o retrospecto de últimos 5 jogos, né, dá pra ver que o Papão não perdeu nenhum, mas ele não perde a 6 jogos, tá? E o curioso é que o Paysandu, ele vinha de uma sequência de 8 jogos sem vencer. E agora ele já engata uma sequência de 6 jogos sem perder, justamente porque empata muito, né? O time está em 16º lugar da Série B do Brasileirão, porque só ganhou um jogo. Nesse retrospecto recente aí, tem 2 vitórias que foram nas finais da Copa Verde. E que vitória! 6-0 né? E 4-0 no Vila Nova. Foi inacreditável. Eu, particularmente, nunca tinha visto um agregado no final ser 10-0. O Papão, ele vence time de mesma divisão, né? Não, time de mesma divisão, mesmo nível. E o Paysandu vinha mal. O Paysandu vinha na zona de rebaixamento da Série B, né? E aí o time consegue fazer esse agregado de 10-0, empolgou a torcida, já engata aí agora 6 jogos sem perder, vence o América Mineiro, né, vem de uma vitória muito boa, então eu não imagino um jogo tão fácil aí pro Sport não, tá? Com certeza, né? Média de gols marcados aí, o Sport tem uma média melhor, né? Média de gols sofridos também sofre mais, o Paysandu é um time ali que nos seus jogos tem poucos gols, né? A gente vê ali que menos de 1 gol marcado por jogo e menos também de 1 gol sofrido. Sim. Então o ataque não é tão, pelo menos na Série B, né? Na Copa Verde foi 10-0 no agregado. Mas e vale salientar que aí tá a média da Série B. Só da Série B, tá? Só da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aproveitar para ver padrões dos times, tá? Para ajudar nas nossas apostas aqui, nas nossas análises. O Sport marcou gol em casa nos seus últimos 6 jogos, Matheus. Então, algo para ficar de olho. Mas e aí, a próxima estatística que a gente vai trazer ali, ó... É conflitante, porque o Paysandu não sofreu gol nos últimos 4 jogos. E aí, o que será que vai prevalecer, né? Eis a questão. Eis a questão. Mas dá para dizer que a gente pode ter pouco gol, né? Sim, vamos ver. Porque pode sofrer gol e o jogo tem pouco gol. Tudo vai depender das odds, né? Então a gente tem que, antes de ir para o Momento Bet Nacional, né, Fábio? Já peço perdão aí por interromper, a gente traz um retrospecto aí, podemos até considerar como um certo tabu, né? Das últimas 10 vezes que Paysandu e Sport se enfrentaram, a gente só teve uma vitória do Papão. Então a gente vê que historicamente, aí, um histórico recente, o Sport tem levado a melhor. Agora sim, vamos chamar o Momento Bet Nacional, né? Que a gente já se adiantou aqui um pouquinho, porque a gente precisa ver as odds antes, né? De realmente construir uma linha de raciocínio. O Sport favorito, né? 1,53, o Paysandu pagando mais de 5. Pra mim tá demais isso aí. Tá muito discrepante isso aí, pelo momento atual das equipes. Eu considero o Sport favorito, tá? Que fique claro, né? Jogando em casa, tudo mais. Até tem um elenco mais qualificado, mas o momento
pô, não, pra mim essa odd do Sport tá muito baixa. Era pra estar bem mais nivelado aí essas cotações. Tu acha que dá para ir no resultado final? Não, aí é um bingo, né? O quê? Do Sport ou do Paysandu? Qualquer um. Não, eu prefiro fugir. Eu prefiro fugir porque as odds... Assim, o Paysandu dá pra ir num bingo, assim, né? Se você quiser brincar aí no... Aquele binguinho do final de semana pra brincar essa vitória do... Eu não descarto a vitória do Paysandu nesse jogo, não. Porque, o Sport precisa dar uma resposta, urgentemente. Esse jogo é meio decisivo. Ou o Sport dá uma resposta ou ele assim, entra em crise e a galera já pede a cabeça do técnico. Exatamente. Não, eu acho que se o Sport perde esse jogo, mais uma vez, uma derrota em casa, eu acredito que o Mariano Souza ele é demitido, né? Eu acho que não segura, não, porque seriam 5 derrotas nos últimos 6 jogos, né? E aí o Paysandu, ele engataria aí essa boa sequência para se distanciar do Z4 e, quem sabe, começar a brigar na parte de cima da tabela, né? Quanto à vitória do Sport, por mais que eu acredite, com essa cotação aí, eu acho que não vale a pena. Para mim, né? Se fosse para pegar algo a favor do Sport, seria um empate e anula a aposta, mas aí a odd tá muito baixa, então... Sim. Eu corro aí desse resultado final. Porque a defesa do Paysandu vem se mostrando forte, né? Então, 4 jogos sem perder. 0-0, né? 1-1, então o resultado seria bem plausível. Então, mercado de gols, Matheus? Acredito que seja a pedida, tá? Acredito que seja a pedida. Em termos de resultado final, eu até vou destacar aqui, produção, vai lá em handicap, por favor, né? Porque como as odds estão tão discrepantes, a gente até enxerga um valor ali no handicap mais 1 do Paysandu, tá? Uma cotação de 1,79 é uma alternativa. O que é que significa aqui para apostadores, né, que não entendem o mercado de handicap, ele é muito confuso, né? O handicap asiático. No handicap asiático mais 1, se o Paysandu perder por até 1 gol de diferença, você não perde dinheiro, tá? Suponhamos que o jogo termine 1-0, ou 2-1, ou 3-2, ou 4-3 para o Sport, você ainda está protegido, você não vai perder dinheiro. E se a partida terminar empate ou vitória do Paysandu, aí é green, dinheiro no bolso. O apostador, nessa opção, ele só perde dinheiro se o Sport vencer por uma margem de 2 gols. E o Paysandu, ele só perdeu por 2 gols de diferença 2 vezes no ano, que foi contra o Juventude na Copa do Brasil e contra o Santos na, salvo engano, acho que foi a estreia da Série B, ou foi a segunda rodada. 2-0 né? só na Perdeu por Vila 2-0 fora de casa, né? Então, assim, o Paysandu, ele só perdeu 2 jogos por uma margem de 2 gols de diferença. Acho que vai ser muito difícil de acontecer. Então, bom achado, hein, Matheus? Esse handicap aí é uma alternativa interessante, tem que ser um especialista, viu, para achar essa boa oportunidade aí, porque até acho que o Sport pode vencer, mas não por uma larga vantagem, Sim. né? Então o Paysandu tem uma defesa boa, se perder ali vai ser por um placar mínimo mesmo. Então, bom achado aí, mesmo se o Sport vencer, você não perde dinheiro nesse handicap. Mercado de gols, Matheus, porque tem um detalhe interessante nesse jogo, que é a ausência do Pedro Lima, né? Tá com a seleção brasileira sub-20. É um jogador que dá muito volume ofensivo, né? Um lateral que apoia bastante, mas também deixa muito espaço na defesa. Né? Então, pode ser até que o Sport perca no volume ofensivo, mas tem uma defesa mais sólida. Exato. E aí até pode bater ali com um jogo com poucos gols. Pois né? Porque o Paysandu também sofre poucos gols. Eu acredito realmente numa linha de raciocínio nesse sentido, né? O Paysandu, ele tem sofrido poucos gols recentemente. Até acho que o Sport vai deixar seu golzinho, tá? Até porque o Sport, ele precisa se lançar, ele precisa dar uma resposta e fez gol em casa, né? Nos últimos 6 jogos. Mas, ao mesmo tempo, eu não imagino uma vitória confortável do Sport. Não acredito que vai acontecer. Então, deve ser um jogo realmente um pouco mais trucado. Né? A gente observou que o menos de 2,5 ele aconteceu com frequência aí nos jogos do Paysandu nessa Série B. Então, menos de 2,5 tá uma odd muito boa. 1,79, acredito que seja uma alternativa muito interessante. E eu prefiro aqui do que o handicap mais 1, porque meu palpite, inclusive, seria 1-0 Sport, talvez. Né? Então, lá a gente ficaria com o dinheiro devolvido. Aqui, se terminar 1-0, por exemplo, é green no bolso. Ou 2-0. Ou 2-0. Não, ou 2-0 também acaba sendo green aqui, e lá seria red, né? Pior ainda. Isso. Então eu acredito que seja uma alternativa mais interessante. Então, muito bem. Então, já vimos aí as melhores oportunidades para esse jogo. Então, Matheus, aproveita e repassa aí as boas dicas para Sport e Paysandu. A nossa dica do tipster para o duelo entre Sport e Paysandu, o jogo válido pela 9ª rodada da Série B nesta segunda-feira, é o menos de 2,5. O Sport é um time que tem muita deficiência nos últimos jogos, só venceu uma partida das últimas 5 que disputou, contra um Paysandu que vem se solidificando, vem melhorando, vem de 6 jogos sem perder e a 4 não toma gols, então imaginamos que irá sair poucos gols nessa partida. Em contrapartida, levando em consideração que o Sport precisa dar uma resposta e que nos últimos 6 jogos que atuou em casa conseguiu deixar seu golzinho, acredito que sim, um gol do Leão terá nesse confronto, por isso o mais de 0,5 gols do Sport é a pedida para o Fique de Olho, para você que puder ter a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real e buscar esse mercado com uma cotação mais atrativa. Boa, Matheus. Então é isso, dicas dadas para esse jogão aí, um jogo interessante, né? Segunda-feira pela Série B e valeu demais pela tua audiência, tá? A gente vai chegando ao final do Bets do Dia
E aqueles recados de sempre, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra onde, Matheus? Entra lá em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas. Valeu, Fábio. Valeu, tamo junto. Tamo junto.